Vamos dar início à aula número 3 do curso de Iniciação ao Microsoft Access. Nesta aula, vamos falar sobre consultas e a sua definição, caracterização, formatação e os dados mostrados. Ao usarmos as consultas, é uma forma de visualizarmos os dados de uma tabela ou de tabelas relacionadas entre si. Pode apresentar todos os registros ou efetuar uma filtragem de modo a apresentar apenas os dados que correspondem a determinada condição. Vamos ver mais à frente um exemplo dos alunos residentes apenas na cidade de Viseu. No Microsoft Access, podemos criar uma consulta usando o assistente de consultas ou através da vista da estrutura, como vimos inicialmente na criação de tabelas na aula 2. Para a criação de uma consulta usando apenas uma tabela, temos como exemplo listar os alunos que moram em Viseu. Para isso, clicamos em Criar a consulta usando o assistente de consultas, na barra de ferramentas do menu separador Criar. Depois basta selecionar o assistente de consultas simples e clicamos em OK. Depois escolhemos a tabela que pretendemos, a consulta, e quais os campos que queremos mostrar. Neste caso, apenas selecionamos a tabela Alunos e os campos Código do aluno e Nome do aluno. Depois guardamos a tabela, damos-lhe um nome. Podemos também abrir a consulta para vermos a informação que consta na tabela. Neste caso, temos 10 registros de alunos na tabela Alunos. Para aplicarmos o filtro à nossa tabela, basta clicarmos para modificar a consulta através da vista estrutura daquela consulta que criamos anteriormente. E depois temos que aplicar o critério de filtragem. Neste caso, o critério é Viseu. Para isso, selecionamos o campo que pretendemos. Neste caso, é o campo Morada, da tabela Alunos. E, por sua vez, em baixo, onde diz critério, colocamos, entre aspas, o nome Viseu. Para aí, só serem mostrados os campos referentes aos alunos que moram em Viseu. Vimos o que era uma criação de uma consulta com apenas uma tabela, ou seja, criação de consultas simples. Neste caso, temos um exemplo da criação de uma consulta com várias tabelas. Temos como exemplo listar as cadeiras por curso e respectivo professor. O processo é idêntico à consulta simples que vimos anteriormente, mas neste caso temos que escolher as tabelas. Depois escolhemos os campos que pretendemos de cada tabela. Temos de ter atenção que temos que ter o visto onde diz mostrar, para que esses campos sejam visualizados posteriormente no ecrã. Depois podemos ordenar os campos por ordem ascendente, descendente. Depois temos também outra das possibilidades das consultas, que é a criação de uma consulta com parâmetros. Temos como exemplo uma consulta em que listamos os alunos e as respectivas disciplinas com classificação superior a um determinado valor. Escolhemos as tabelas e os respectivos campos, como fizemos anteriormente. Depois definimos um critério. Para isso, usamos parênteses retos. E no campo critério, na linha dos critérios, colocamos maior, o símbolo de maior, entre parênteses retos, classificação superior a, ou seja, tem que ser superior a um valor. E então, como é um campo pedido ao utilizador, nós temos que colocar qual o valor que pretendemos que seja mostrada
a consulta. Outra das possibilidades que temos nas consultas é uma consulta através de campos calculados automaticamente. Mas temos que os definir na vista das estruturas. Ou seja, para criarmos, como exemplo, uma consulta para listar os alunos e as respectivas disciplinas com classificação inflacionada em mais 10%, basta escolhermos as tabelas, escolhemos os campos e inserimos o campo calculado. Neste caso, a nota corrigida vai ser a classificação vezes 1.1. E neste caso, podemos observar o resultado da nossa consulta, que temos o nome do aluno, qual é a disciplina, a classificação e a nota corrigida. Depois também temos a criação de uma consulta com agrupamentos, contagens e outros cálculos. Por exemplo, uma consulta em que vamos contar o número de alunos por cada disciplina. Escolhemos as tabelas e os respectivos campos e, por sua vez, podemos ativar a opção de agrupamento que temos na barra de ferramentas. Criamos o agrupamento e escolhemos a respectiva função. Se é contar, neste caso, neste exemplo, quero contar os alunos. E aí temos o resultado da consulta. Portanto, temos as disciplinas e contamos quantos alunos inscritos a cada disciplina. Nas consultas, podemos também criar uma consulta de ação. Ou seja, temos vários tipos de consultas de ação. Podemos fazer uma atualização, um update às consultas e às tabelas. Pode ser uma inserção ou acréscimo através do comando append. Pode ser uma exclusão / apagamento através do comando delete. Como exemplo, podemos fazer uma consulta para atualizar as notas dos alunos, acrescentando mais um valor a cada classificação, excetuando aquelas que forem iguais a 20 valores, obviamente. Então, vamos escolher as tabelas e respectivos campos. Definir o valor de atualização e critério. E, por fim, clicamos no botão Executar. Estas são as referências usadas para a elaboração da aula 3 do curso de Iniciação ao Microsoft Access. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou ao dispor. Obrigada.